Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Desmistificando o Espiritismo. Hoje a gente vai tratar do capítulo 11 do livro terceiro, o penúltimo capítulo do livro terceiro, que trata da 10ª lei em que o Kardec separou junto com os espíritos as leis, morais, que é o tema desse capítulo, o tema desse livro. Então o capítulo 11 trata da lei de justiça, amor e caridade. Então vai falar um pouco sobre como que o ser humano lida com essas questões a partir da perspectiva de Deus. Então, vamos lá. Justiça e direitos naturais. Questão 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? A resposta é: está de tal modo na natureza que vocês se revoltam à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque vocês encontram frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de formas tão diferentes, fazendo que uns considerem justo o que a outros parece injusto? A resposta é porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. 875. Como se pode definir a justiça? A resposta é: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E aí o Kardec completa. 875A. O que é que determina esses direitos? Aí a resposta vem do Espírito. Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Veja que se as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados que agora parecem monstruosos para vocês, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Além disso, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. 876. Com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural? O Cristo vos disse: desejem para os outros o que querem para vocês mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um veja respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deve agir em relação ao semelhante numa dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele numa circunstância igual. Deus não lhe poderia ter dado guia mais seguro do que a própria consciência. E aí o Kardec completa. Realmente, o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que gostaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Como não é natural que alguém deseje o mal para si, se cada um tomar por modelo ou ponto de partida o seu desejo pessoal, por certo ninguém jamais desejará ao próximo senão o bem. Em todos os tempos e sob todas as crenças, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. E a sublimidade da religião cristã está no fato de haver tornado o direito pessoal a base do direito ao próximo. O que o Kardec quis dizer com esse comentário aqui, ele quer que não desejar para si o que deseja para os outros, porque se você usar o outro como referência, você pode desejar o mal para o outro e até para si mesmo. Mas não, a gente sempre quer o melhor para a gente. E isso faz parte da gente. Então, a lógica e a grandeza da coisa está em o que eu quero para mim, eu quero o melhor. Então, o que eu quero para o outro, tem que querer o melhor também. E se eu, na dúvida de agir como que eu vou agir com o outro, eu pensar, o que eu sou, se eu fosse o outro, o que eu queria que acontecesse comigo? O que eu queria que fizessem comigo?
e agir dessa forma, a gente vai estar muito mais próximo do que é o melhor para fazer, né? Porque é o que a gente faria para a gente mesmo. 877. A necessidade que tem o homem de viver em sociedade dá para ele obrigações particulares? A resposta é sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça. No vosso mundo, em que tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é essa a causa da perturbação e da confusão da vossa sociedade. Para quem não sabe, represália é uma forma de dizer que age para punir o que o outro fez, né? Age como resposta de maneira negativa, né? A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos, ou seja, de um para o outro. 878. Podendo o homem se iludir quanto à extensão do seu direito, o que deve fazer para conhecer o limite desse direito? A resposta é: o limite do direito, que em relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. O que ele quer dizer com isso? Onde está o limite do meu direito? Como a gente costuma dizer, até onde vai o direito do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro e penso no direito dele, se eu estiver invadindo o direito dele, como eu sentiria que o meu está sendo invadido, então eu estou errando. Então eu tenho meu limite é onde está o limite do direito do outro, na mesma medida do meu, né? É isso que ele quer dizer, que o limite do direito em relação a si mesmo é reconhecer ao seu semelhante. Ou seja, eu olho para mim e vejo esse direito, então eu tenho que pensar que o outro tem o mesmo direito que eu, em idênticas circunstâncias, quer dizer, naquela situação, e reciprocamente, um de acordo com o outro. Então, porque você tem direito com o outro tem direito com você, e assim por diante. E aí o Kardec completa essa pergunta. 878A. Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seus semelhantes, o que virá a ser da subordinação aos seus superiores? Não seria a anarquia de todos os poderes? Ele quer dizer assim, o superior não pode ir mais que o inferior? Como que a gente faz se todo mundo tiver direito igual? Aí a resposta do Espírito é: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro do que os outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu acabam com suas instituições. Quer dizer, eles acabam quando as instituições acabam. Além disso, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência, ou seja, um reconhecimento, né, para com os que mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante destacar isso para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres a fim de merecer esse reconhecimento. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, que quando a gente der autoridade para quem tem mais merecimento para exercer a autoridade, a gente não vai ter problema, porque aí esse aí vai ser capaz de fazer, né, o que é necessário para que ele mereça ser reconhecido como autoridade, e aquele que reconhece no outro que ele é superior de alguma forma vai aceitar aquilo naturalmente. Mas ele também fala que os direitos que estão ligados com as questões dos homens acabam com a vida dos homens. Então, quer dizer, se uma pessoa é o meu chefe porque ela entende melhor do trabalho, eu naturalmente aceito o que ela faz, né? E é nesse sentido que ele fala. Então, quando ele fala da questão da subordinação, tem a ver com respeito pela experiência, pelo conhecimento e assim por diante. E se isso for feito de maneira adequada, você não vai ter problema. Mas que os direitos fundamentais, que é de alma para alma, de homem para homem, esses nunca mudam. O respeito ao direito, por exemplo, de vida, de saúde, de alimentação, são direitos que não têm nada a ver com hierarquia de trabalho, por exemplo, né? E ele deixa isso bem claro aqui também. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A resposta é: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E veja que é interessante que nesse capítulo, o capítulo é de justiça, amor e caridade. Quer dizer, os espíritos não separam a justiça do amor e da caridade, porque a verdadeira justiça precisa do amor e da caridade para se fazer completo diante de Deus, né? É bonito isso, né? Direito de propriedade, roubo. 880.
Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta do Espírito é o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. 881. O direito de viver confere ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais puder trabalhar? A resposta é sim, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha por meio de um trabalho honesto, e não acumular como um egoísta. Até mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência, ou seja, do cuidado. 882. O homem tem o direito de defender os bens que acumulou pelo seu trabalho? Aí a resposta é: não disse Deus, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César? E aí o Kardec comenta: aquilo que o homem acumula por meio de trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e de viver. 883. É natural o desejo de possuir, de ter coisas? A resposta é sim, mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é puro egoísmo. E aí o Kardec completa, 883a. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, visto que aquele que tem de que viver não se torna pesado para ninguém? Quer dizer, o desejo de ter coisas para não ser um estorvo, para não ser um peso, para não ser um problema para os outros? Aí a resposta do Espírito é: há homens que são insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Você acha que Deus aprova isso? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. 884. Qual é o caráter da legítima propriedade? Ou seja, o que é legítima propriedade, né? A resposta é: só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejudicar os outros. E aí o Kardec comenta: a lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que sejam contrários a isso. 885. O direito de propriedade não tem limites determinados? A resposta é: sem dúvida. Tudo que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a lei humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se faz e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito se torna bárbaro no século seguinte. Ou parece bárbaro no século seguinte. Caridade e amor ao próximo. 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? A resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgência é aceitar, deixar para lá, né? É tolerar, né? Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí o Kardec comenta: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve, ou seja, ela nos sugere, né, a indulgência, ou seja, a aceitação, a tolerância, né, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe de humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências, reconhecimentos, né, se voltam para ela. Se for pobre, é como se nós não devêssemos nos incomodar com ela. Entretanto,
quanto mais lastimável for a posição da pessoa, ou seja, quanto pior for a posição da pessoa, maior deve ser o cuidado em não aumentarmos o seu infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Questão 837. Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não vem da falta de simpatia entre os espíritos? A resposta é: sem dúvida. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. 888. O que se deve pensar da esmola? A resposta é: o homem condenado a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve fornecer a vida do fraco, ou melhor, deve cuidar da vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. O que ele quer dizer é o seguinte: a gente deveria construir um mundo, uma sociedade, onde as pessoas não precisassem, por exemplo, de esmola, onde elas tivessem condições de contribuir de acordo com as forças delas e de cuidar daqueles que realmente não têm condições do trabalho, e não deixar as pessoas se exporem à própria sorte. E aí o Kardec completa a pergunta, 888A. Então vocês reprovam a esmola? E aí a resposta é: não. Não é a esmola que é reprovável, é a maneira pela qual normalmente ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, está tanto na maneira por que é dada, quanto no ato em si. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com arrogância, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembre-se sempre de que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do benefício. Disse Jesus que a vossa mão esquerda ignore o que der a vossa mão direita. Com isso, ele vos ensina a não sujar a caridade com o orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não se esqueçam jamais que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, que é na vida livre, está sempre, vida livre do corpo, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sejam, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos faz tirar do bolso o óbulo, a moeda, que vocês dão friamente a quem tem coragem de pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sejam indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Ao invés de desprezarem os ignorantes e os viciados, instruam-nos, moralizem-nos. Sejam brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior, mesmo para com os seres mais ínfimos da criação, e vocês terão obedecido à lei de Deus. E essa resposta é assinada por São Vicente de Paulo, gente. Questão 889. Não haverá homens reduzidos à mendicância, ou seja, a situação de mendigo por sua própria culpa? A resposta é: sem dúvida.
Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que causaram sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo. Ele está falando de educação moral, né? Aí vem o item amor materno e filial, ou seja, de filho, né? 890. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? A resposta é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado e às necessidades materiais. Acaba quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, segue pela vida inteira e comporta um devotamento, né, e uma abnegação, que são virtudes. Devotamento, dedicação, né, e abnegação é fazer além de si, né, fazer dar de si sem pensar em si. Né? Por isso são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa a mais que no animal. Então ele está falando claramente que o amor de mãe é uma coisa sublimada no homem, né? Não se compara ao amor do animal que acaba quando o animal não precisa mais de cuidado. 891. Visto que o amor materno está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos e muitas vezes desde o nascimento deles? A resposta é: algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele mesmo foi um mau pai, ou uma mãe perversa, ou um mau filho em outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada, a não ser por um espírito mau, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que ele caia na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tenha superado. 892. Os pais que têm filhos que lhes causam desgosto não são desculpáveis pelo fato de não lhes dispensarem a ternura a que teriam direito em caso contrário? A resposta é não, porque é um encargo, é um dever, né, que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçar por encaminhar os filhos para o bem. Além disso, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tivessem desde o berço. Colhem, então, o que semearam. E com essa lição, a gente encerra esse capítulo, que é o capítulo 11, né? A última das 10 leis aí colocadas pelo Kardec e os Espíritos no no livro 3º, que é a Lei de Justiça, Amor e Caridade. No próximo episódio, a gente vai encerrar o livro 3º com o capítulo 12, que fala da perfeição moral. Então, nesse capítulo, é como se ele fizesse um apanhado, né, do que são as virtudes, os vícios, as paixões, fala do egoísmo e do que caracteriza um homem que eles chamam de bem, quer dizer, um homem, uma pessoa que alcançou as virtudes necessárias e que está no caminho certo da evolução. E fala um pouco sobre a questão de como está relacionado com o conhecimento de nós mesmos. Então, muito obrigado e até lá.